Fala galera, professor Leandro Morgado aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Matemática, e eu recebi um convite aí da galera do PET para participar do ciclo de palestras, né? Enfim, aceitei na hora e eu escolhi um tema que eu sou apaixonado, que é teoria dos jogos. Tá? Enfim, gente, não precisa de pré-requisito para assistir a palestra, né? Eu vou começar bem do início, tá? Vou falar para vocês do beabá, o que é um jogo para a teoria dos jogos, como é que a gente modela matematicamente um jogo e, principalmente, eu queria discutir alguns exemplos clássicos e como é que a gente encontra a solução, tá bom? Então espero aí que vocês gostem, espero que vocês aproveitem, gente, vamos lá, sem perder tempo, a partir de agora, vamos entrar nesse mundo da teoria dos jogos. Bom, pessoal, vamos começar a nossa palestra conversando um pouquinho sobre o objeto da teoria dos jogos, né? O que essa teoria se preocupa em estudar? Basicamente, vamos tentar responder a essa pergunta, tá? O que é um jogo no sentido de teoria dos jogos? Né? Porque assim, ó, qual que é o problema? Quando a gente fala em jogo, na hora a gente pensa em jogo no sentido comum, né? Então a gente lembra do quê? A gente lembra de cartas, né? A gente lembra de dominó, a gente lembra de, sei lá, cara ou coroa, par ou ímpar, xadrez, entendeu? Pode ser, de repente, uma disputa de pênalti entre atacante, jogador e goleiro, né? Então a gente pensa em jogos no sentido comum, do dia a dia. Só que assim, gente, a teoria dos jogos ela é muito mais ampla, né? O próprio termo jogo, né, ele é tomado num sentido amplo, né? Deixa eu colocar aqui, ó, no seguinte sentido, de qualquer interação estratégica entre duas ou mais pessoas, né? E até o termo pessoa, hein? Até o termo pessoa, o jogador, no caso, vai ser considerado também em sentido amplo. Ele pode ser uma empresa, ele pode ser um país, né? Ele pode ser um animal, quando a gente pensa em aplicações na biologia, tá? Mas assim, ó, qualquer situação de interação estratégica entre dois ou mais agentes de decisão, né? No sentido que cada jogador vai ter que tomar uma decisão, né? Vai ter uma estratégia e essa estratégia ela pode acarretar consequências positivas ou negativas, né, para o jogador, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o termo jogo ele é muito mais amplo do que os jogos aí de brincadeiras no sentido comum, né? E a teoria dos jogos ela tem muitas aplicações em várias áreas, galera, é bem importante mesmo, né? Por exemplo, só para citar algumas rapidamente, né? Aplicações na economia. Tá? Imagina, por exemplo, assim, ó, eu tenho empresas decidindo se entram ou não entram num determinado mercado, né? Qual é o preço que essas empresas vão colocar na mercadoria, entendeu? Se vão dar desconto, se não vão dar desconto, se vão produzir mais, se vão produzir menos. Então, tudo isso são estratégias, né? Usando um termo assim bem típico de teoria dos jogos, são estratégias. E essas estratégias, combinado com as estratégias das outras empresas, vão trazer consequências positivas ou negativas. Tá? Então, muitas aplicações na economia, muitas aplicações também em ciência política. Imagina um país, né? O país está decidindo se assina um tratado ou não assina um tratado, tá? Até a questão de paz e guerra, né? Se invade um outro país ou não, né? Quais são as consequências disso, como é que é o exército do outro, como é que é o próprio exército, entendeu? Então a ciência política também tem vários momentos dessa interação estratégica entre países e isso é estudado pela teoria dos jogos. Tá? Continuando, gente, ó, aplicações no direito, né? A gente vai ver daqui a pouquinho o exemplo clássico primeiro da teoria dos jogos é o chamado dilema do prisioneiro, né? Que uma pessoa que foi condenada tem que decidir se confessa ou se não confessa, entendeu? Então tem toda essa questão assim de estratégia, né? De qual é a pena que a pessoa vai sofrer que está ligado a isso, entendeu? Claro, biologia, né? Eu tenho, imagina, dois animais da mesma espécie, né, competindo por comida, né, competindo por, sei lá, quem vai acasalar com a fêmea, entendeu? Então esse tipo de coisa também é estudado no âmbito da teoria dos jogos. Né? E claro, né, gente, esportes, né, a gente sabe que os esportes estão cada vez mais preocupados aí com a questão da estratégia mesmo, né, e para isso a estatística também contribui muito, né, para saber o que, por exemplo, um goleiro faz numa disputa de pênalti, se ele vai mais para a direita, mais para a esquerda, se ele espera mais,
né? No vôlei, né? Eu quero saber para onde que o levantador vai mandar a bola, se vai mandar para a ponta, se vai fazer um levantamento no meio, entendeu? Então tudo isso está muito ligado com essa questão estratégica de tomada de decisão e é esse tipo de situação que a teoria dos jogos se preocupa. Tá bom, gente? Então, só para a gente resumir, para a gente começar a ver os exemplos clássicos, né, de teoria, jogo, no sentido da teoria dos jogos, é qualquer situação de interação estratégica em que eu tenho pessoas ou empresas ou países que têm que tomar decisões. Né? Tá aqui ó, a galerinha pensando ali, por que eu vou fazer, qual é a estratégia que eu vou adotar, e dessas estratégias vai sair consequências positivas ou negativas, né? A gente vai ter um resultado que a gente chama de payoff. Tá? Todas essas situações, que a gente vai ver em exemplos daqui a pouquinho, são consideradas aí pela teoria dos jogos. Então tá, galera, daqui a pouquinho a gente vai conversar aí sobre exemplos, né? Mas antes dos exemplos eu só queria falar rapidinho como é que a gente modela matematicamente um jogo. Tá? O que a gente precisa em termos de conjuntos, em termos de funções, para conseguir descrever um jogo no sentido matemático da coisa. Tá? Então, primeiro, né, a gente começa um jogo identificando quem são os jogadores, né, quem que são os agentes que vão tomar as decisões, que vão escolher as estratégias, entendeu? Então, primeira coisa que a gente delimita é um conjunto, né, geralmente a gente chama de J, tá? E esse J ele vai me dizer quem que está tomando decisão, quem que são os jogadores. Né? Aqui eu vou representar por números, tá? Números naturais mesmo. Então vou ter o jogador 1, vou ter o jogador 2, vou ter o jogador 3 e assim por diante até o enésimo jogador. Esse é o primeiro conjunto aí que a gente vai colocar para descrever matematicamente um jogo. Tá bom? Depois, associado a cada jogador, eu vou ter um conjunto das estratégias. Tá? Então, por exemplo, o que vai acontecer? A gente vai denotar normalmente por S, tá? Então, vou ter o S1. O S1, o que é? Estratégias do jogador 1. Né? Então, por exemplo, naquele jogo que eu falei do prisioneiro, né? Que vai confessar ou não, a estratégia dele pode ser confessar ou negar. Tá? De repente, numa empresa que está fixando o preço de um produto, aí eu vou ter as possíveis estratégias, né, de colocar qualquer valor, sei lá, entre R$1 e R$30, entendeu? E esse conjunto de fato, né, gente, ele pode ser um conjunto finito, ele pode ser um conjunto infinito, enumerável, não enumerável, mas para cada jogador eu vou ter associado um conjunto das suas estratégias, tá bom? Aí o que vai aparecer aqui que é muito importante, gente? Olha só, eu vou ter uma coisa chamada perfil de estratégias puras. Tá? O que é o perfil de estratégias puras? É uma N-upla, né? Porque eu estou assumindo que eu tenho N jogadores, ok? Então esse perfil vai ser uma N-upla, né? Contendo uma estratégia de cada jogador. Né? Deixa eu colocar aqui e aí a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma S1, S pequenininho aqui, né? A estratégia que o primeiro escolheu, S2 a estratégia que o segundo escolheu, até a estratégia que o enésimo escolheu. Tá? Então não vou dizer que é um par, né? Vou dizer que é uma N-upla ordenada, tá? E na verdade essa N-upla é um elemento do cartesiano, né, gente? A primeira estratégia vem desse conjunto aqui, a segunda vem do segundo conjunto e assim por diante, e isso chama perfil de estratégias puras. Por que isso é importante? Porque olha só, todo jogador, quando escolhe uma estratégia, ele está pensando no que ele vai ganhar com isso. Né? A teoria dos jogos ela é um pouquinho egoísta, assim, no sentido que o jogador busca não ser bonzinho, não. Ele quer maximizar a sua consequência, maximizar o seu payoff. Tá? Então, para descrever matematicamente um jogo, a gente vai ter umas funções. Deixa eu colocar aqui também, é a chamada função utilidade, tá? Ou função payoff, que também para cada jogador vai ter uma função diferente. E essa função, o que ela vai me dar? Qual é a consequência que o jogador teve com aquelas estratégias? Entendeu? Se ele ganhou, se ele perdeu, quanto que ele ganhou, quanto que ele perdeu. A gente vai tentar quantificar isso e colocar isso numa função. Tá, gente? Então, só para vocês entenderem, como é que essa função funciona, né? Essa função, ela sai desse cartesiano.
Tá? Então, tipo assim, o que eu vou ter? Eu vou ter um elemento do cartesiano, mas um elemento do cartesiano a gente viu que nada mais é do que uma N-upla desse tipo, né? Tá? Então, para cada perfil de estratégias, eu vou associar um número real. Né? A gente vai ver isso acontecendo na prática depois nos exemplos, tá? Mas a ideia é essa, para cada perfil de estratégias, eu vou ter um número real, e esse número real vai dizer se o jogador I ganhou ou perdeu com aquela escolha de estratégias. Entendeu? Porque o que vocês têm que entender, gente? Vocês têm que entender assim, ó, que a consequência não depende só da minha estratégia. Né? Se eu vou ganhar ou se eu vou perder, depende da minha, mas depende também do que o outro escolheu. Entendeu? Então, para cada perfil de estratégias, eu vou ter associado um número real. E esse número real vai me dizer o que aconteceu comigo naquele jogo. Se eu ganhei 3 pontos, se eu perdi 2 pontos, se eu ganhei 10. Né? Então, essa função utilidade, o que ela faz na real? Né? Ela quantifica qual foi a punição ou qual foi a recompensa para cada jogador em função das estratégias que foram escolhidas. Tá? Então, basicamente, gente, vamos terminar essa parte formal aqui. O que a gente precisa para descrever matematicamente um jogo? Primeiro, identificar quem são os jogadores. Tá? A gente vai fazer isso logo em seguida. Quem são os jogadores? Conjunto de jogadores. Depois, identificar cada jogador qual é a sua estratégia que ele tem disponível. Tá? Depois, para cada perfil de estratégia, eu tenho que dizer se o jogador ganhou ou se o jogador perdeu. Né? Quanto que ele ganhou, quanto que ele perdeu. E isso vai ser feito através dessas funções de utilidade. Tá? A gente chama também aqui de payoff, deixa eu colocar aqui. É um termo técnico aí que a gente usa para a teoria dos jogos. Tá? Então, essas funções elas vão ser super importantes, porque a partir delas, pensando nessa consequência numérica, assim que o jogador vai escolher a sua estratégia. Maravilha, então, galera. Já conversamos um pouquinho aí sobre o que é um jogo, sobre elementos matemáticos de um jogo e, finalmente, a gente vai começar a bater um papo sobre os exemplos clássicos aí da teoria dos jogos. Tá? Eu acredito assim, ó, que o exemplo que mais foi discutido na literatura, né, ao longo do tempo é o chamado dilema do prisioneiro. Tá? Então, como é que funciona o dilema do prisioneiro? Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Né? Vocês estão vendo aqui os dois desesperados aí, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Basicamente, a historinha é assim. Ó. Eu tenho duas pessoas que foram acusadas da prática de um crime. Tá? E a polícia sabe que foi eles, entendeu? Tem aquele feeling que realmente eles são culpados. Só que assim, ela não tem elementos suficientes para condenar. Tá? Falta provas, falta indícios, falta elementos, mas eles têm uma convicção muito boa que realmente foram eles. Tá? E o que vai acontecer? Vai acontecer um interrogatório separado, tá? Separar o primeiro cara, o segundo cara em salinhas, eles não vão se comunicar, né? E nenhum sabe o que está acontecendo com o outro. Tá? Só que a polícia vai oferecer o quê? A polícia vai oferecer, né? A justiça vai oferecer, que seja, o benefício da delação premiada. Tá? O que é delação premiada? Se tu entregar o que aconteceu, né, tu fica livre e daí o teu companheiro que vai sofrer a consequência. Tá bom? Lembrando sempre, gente, que aqui a gente está pensando em pessoas que querem maximizar o payoff, entendeu? Então eu não quero ser bonzinho com o meu tadinho do meu amigo. Não estou pensando no meu amigo, eu estou pensando em mim. Né? Aquele jogador assim, racional, egoísta no sentido extremo da palavra, entendeu? Eu quero maximizar a minha recompensa. Com o meu amigo eu não estou preocupado. Tá? Então a polícia ofereceu a eles, ó, o negócio é o seguinte, se tu confessar, entregar tudo que aconteceu, né, claro, desde que o outro não faça isso também, né, porque eu não posso oferecer a delação premiada para os dois, né, tu vai sair livre. Tá? Então basicamente o que eu tenho, gente? Eu tenho as seguintes opções. Né, quais são, vamos colocar aqui quais são as consequências desse jogo. Tá? Primeiro, aquela coisa da delação premiada. Né? Então, se um dos prisioneiros confessa e o outro nega, o que confessou fica livre, né? Porque ele vai receber o benefício e o que negou, cara, infelizmente vai se dar mal, ele vai ser condenado a 10 anos. Tá? Se eu confessar e o meu amigo negar, eu fico livre e o que negou vai pegar 10 anos. Ok?
Segunda consequência, digamos que os dois confessam. Tá? Os dois confessam, aí nenhum vai receber o benefício da delação premiada, mas assim, ó, a confissão ela atenua um pouquinho a pena, ela diminui um pouquinho a pena, né? Então, se os dois confessam, eles vão receber uma pena de 5 anos. Agora, se os dois, gente, ficam firmes e eles negam o crime, tá? Então, lembra que a polícia não tinha provas suficientes, então eles vão pegar uma pena muito menor de 1 ano, tá bom? Então, essa é a situação. Né? O prisioneiro tem que escolher o que vai fazer, tá? Se ele confessa, de novo, se ele confessa e o outro nega, ele sai livre e o outro é condenado a uma pena grande, 10 anos. Tá? Se os dois confessam, 5 anos, e se os dois negam, a polícia tem muito poucas provas, só de crimes menores, talvez, então eles vão receber uma pena menor de 1 ano. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos tentar descrever matematicamente esse jogo, né? Ver quem é o conjunto dos jogadores, quem é o conjunto das estratégias, quem é a função payoff, entendeu? Vamos pegar aqueles elementos e tentar modelar matematicamente esse jogo do dilema do prisioneiro. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria deixar clara aqui do dilema do prisioneiro é que o dilema do prisioneiro é um jogo que a gente chama de jogo na forma normal. Né? O que está acontecendo? As ações são simultâneas no sentido que um jogador não sabe o que o outro escolheu. Tá? Ele tem que escolher a sua ação sem saber o que o outro fez. Né? O que acontece, por exemplo, no par ou ímpar. Né? No par ou ímpar também, eu tenho que escolher quantos dedos eu vou colocar sem saber o que o outro vai colocar. Né? Pedra, papel, tesoura, entendeu? Até porque no pedra, papel, tesoura, se não fosse assim, não ia ter graça, né, gente? Os jogos... Tu tem que escolher a tua ação sem saber o que o outro escolheu. Essa é a característica de um jogo na forma normal. Tá? Por outro lado, só para a cultura geral, gente, eu tenho também o jogo na forma extensiva. O que é o jogo na forma extensiva? É quando o jogador observa o que o outro fez e aí escolhe a ação. Entendeu? Aí depois o primeiro observa o que o segundo fez e escolhe a ação de novo. Então eu vou ter uma árvore, tipo xadrez, entendeu? Eu estou vendo o que o meu jogador fez, eu vou escolher a minha ação, depois ele vai escolher de novo a dele. Isso é um jogo na forma extensiva, que é tema para uma outra palestra aí, se o pessoal do PET me convidar, eu venho, tá? Mas basicamente assim, gente, jogo na forma normal. Vamos escrever. Primeiro, eu vou ter um conjunto de jogadores. Né? Nesse caso do dilema do prisioneiro é bem simples, é bem fácil, né? Então, o meu conjunto vai ser formado pelo jogador 1 e pelo jogador 2. E as estratégias do jogador 1 e do jogador 2 são as mesmas. Né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho basicamente o seguinte, ó, o meu conjunto S1, né, que são as estratégias do primeiro, e o meu conjunto S2, que são as estratégias do segundo, é o mesmo conjunto. Né? Eles podem confessar ou negar. Tá? Maravilha! Então, a partir daí, a gente vai ter aqueles perfis, né? Por exemplo, pode acontecer o confessa-confessa, pode acontecer o confessa-nega, né? E a partir desses perfis, a gente vai ter a nossa função muito importante, função payoff, função utilidade, que a gente vai tentar descrever a partir de agora. Olha só. Então, vamos pegar, por exemplo, do primeiro, tá? Estamos pensando aí nas consequências para o primeiro jogador. Bom, pela historinha, galera, não sei se vocês lembram ainda, eu fiquei falando um monte de coisa, né? Mas pela historinha, se os dois confessarem, o que vai acontecer com o primeiro mesmo? Se os dois confessarem, o primeiro vai diminuir um pouquinho a pena, mas não muito, né? Ele vai pegar 5 anos e, portanto, a gente vai associar o valor menos 5. Tá? Menos 5 no sentido que ele foi condenado a 5 anos. Tá? Se os dois negam, a polícia não vai ter muitos elementos, então o cara vai ser condenado a 1 ano, vou colocar menos 1 aqui, ok? Se o primeiro confessa e o segundo nega, o primeiro vai receber aquele benefício da delação premiada, então ele sai livre, maravilha, aqui vai ser 0 a consequência dele. E finalmente, se o segundo confessa e o primeiro nega, aí o primeiro está ferrado, né? O primeiro vai pegar uma pena de 10. Tá? Então, só para ilustrar, gente, essa seria a função utilidade, a função payoff para o jogador 1. Só que assim, ó, o que eu vou dizer para vocês? Tem uma forma muito mais econômica de a gente representar um jogo na forma normal,
que é através de uma tabelinha, gente. Deixa eu colocar a tabelinha aqui para vocês, né? Porque a gente poderia descrever assim, né? Ah, o conjunto é esse, a função é essa, e daí tu descreve toda a função. Mas assim, ó, a informação fica muito mais visual e é muito mais prático se tu colocar essa tabelinha aqui, ó. Né, a tabelinha do jogo na forma normal, e nessa tabelinha já vai estar meio implícito quem são os jogadores, quais são as estratégias e qual é a consequência. Tá? Como é que funciona a tabelinha? Ó, nas linhas eu tenho as estratégias do jogador 1, tá? Então aqui eu estou representando o que o jogador 1 pode fazer, pode confessar e pode negar, né, gente? E nas colunas eu vou colocar as estratégias do 2, do jogador 2. Aí, cada quadradinho da tabela, eu vou colocar as consequências, vou colocar os payoffs, tanto do 1 como do 2. Tá? Então, por exemplo, o que isso aqui está me dizendo? Isso aqui está me dizendo que se o 1 confessa e o 2 confessa, né, então o primeiro pega 5 anos de pena, sempre assim, tá? O primeiro valor aqui vai ser a consequência para o 1, o segundo valor vai ser a consequência para o 2. Né? Se os dois confessam, os dois pegam 5 anos. Tá? Se o primeiro confessa e o segundo nega, o que vai acontecer? O primeiro sai livre e o segundo pega 10. E assim por diante, entendeu? Se tu parar para pensar, gente, essa tabelinha ela é muito prática, assim, porque todas as informações que eu preciso para analisar o jogo, elas estão aqui nesses números, estão aqui nessa tabelinha, tá? Eu tenho os payoffs, eu tenho as consequências, eu tenho as estratégias e fica meio implícito quais são os jogadores. Bom, galera, o que a gente está conversando até agora, né? A gente está conversando na questão da modelagem, entendeu? Como é que a gente vai colocar, descrever matematicamente o dilema do prisioneiro. Só que eu acho que o que interessa para todo mundo é a questão da solução. Né? Qual que seria a melhor solução para o primeiro acusado, qual que seria a melhor solução para o segundo, né? Como é que a gente vai resolver esse jogo, como é que a gente vai solucionar esse jogo, entendeu? E a partir de agora é isso que a gente vai começar a discutir. A gente vai começar a discutir uns métodos para encontrar a melhor solução do jogo. Tá? Então deixa por enquanto o dilema do prisioneiro cozinhando aí, daqui a pouco a gente volta no dilema do prisioneiro, porque agora eu queria conversar com vocês sobre essas técnicas, né? Esses métodos para encontrar a melhor solução de um jogo na forma normal. Bom, galera, o primeiro método que a gente vai usar para resolver um jogo, para encontrar a melhor solução de um jogo, é a questão da estratégia dominada e dominante. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro definir matematicamente o que é uma estratégia dominada, o que é uma estratégia dominante e depois a gente vê algumas aplicações disso aí, a gente vê como utilizar essa ideia na prática. Tá? Então olha só, vamos lá, começar com um pouquinho de matemática aqui. Eu vou pegar duas estratégias do jogador I, tá? Estou fixando o jogador I, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser qualquer jogador, tá? Mas eu vou pegar duas estratégias dele que eu vou chamar de S-Till e a S-Chapéu, tá bom? Aí olha só o que vai acontecer, gente. Ó, a gente vai dizer que a S-Till é dominada pela S-Chapéu, basicamente se acontecer o seguinte, em qualquer situação possível, a S-Till perde para a S-Chapéu. Essa é a ideia, tá? Uma estratégia é dominada se em qualquer situação, em qualquer perfil de estratégias aí que contém as duas, a S-Till vai ter um resultado pior do que a S-Chapéu. Matematicamente a gente pode escrever assim, gente, olha só. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Até assusta à primeira vista, mas o que está escrito aqui é uma mensagem super simples, olha só. A consequência para o meu jogador, né, para o meu jogador I, se ele usar a S-Till, é sempre menor do que a consequência para ele se ele usar esse chapéu. Só que isso tem que ser uma coisa muito forte, gente. Para ser dominada, isso tem que valer para todas as possíveis estratégias dos outros jogadores. Tá? E só para denotar, né, uma estratégia dos outros, a gente coloca S menos I. Tá? Como se eu estivesse excluindo o jogador I, entendeu? É a estratégia dos outros aqui. Então, para toda possível estratégia dos outros, né, a S-Till perde para S-Chapéu.
e nesse caso a gente fala que a S-til é dominada, estritamente dominada pela S-chapéu. Tá? Muito bem, a gente já viu o conceito matemático, formal da coisa, mas a pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte, gente, ó, vamos pensar na prática, né? Vamos pensar na prática. Você, como jogador, vai escolher uma estratégia dominada? Né? Você escolheria a S-chapéu? E claro que não, né, gente? Óbvio que não. Porque assim, ó, sempre pensa que o jogador é aquele racional, né? É aquele cara que quer maximizar a sua consequência, entendeu? O seu payoff. Então, por exemplo, se o S-til sempre, em qualquer caso, tem um resultado pior do que a S-chapéu, a S-til eu não vou escolher nem a pau. Tá? Também não sei se eu vou escolher a S-chapéu, porque pode ser que tenha uma outra que seja melhor ainda para mim, entendeu? Mas a S-til não compensa escolher porque ela é dominada pela S-chapéu. Né? Então essa é uma coisa, o que eu vou dizer para vocês? É uma coisa meio óbvia, né? O jogador não vai escolher uma estratégia dominada. Agora vamos ir um pouquinho além, gente. Olha só, não só o jogador não vai escolher a estratégia dominada, como os outros jogadores sabem que o jogador I não vai escolher a estratégia dominada. Né? Porque a gente está pensando com jogadores racionais, né? Jogadores que sabem o que é o melhor para eles e o que é o melhor para os outros, entendeu? Então esse é um consenso geral, né? Todo mundo está vendo ali os payoffs e todo mundo está sacando, o jogador I nunca vai escolher o til. Então o que eu posso fazer, gente? Eu posso eliminar essa estratégia til do jogo e é basicamente isso, né? Em torno disso que gira o método da eliminação iterada das estratégias dominadas. Né? Se a gente identifica, olha só como é que a gente vai resolver, hein? Se a gente identifica uma estratégia dominada, estritamente dominada, a gente pode tirar essa estratégia do jogo e aí continuar a análise do jogo sem essa estratégia. Ah, mas tem outra dominada aqui, então tira também, entendeu? E daí tu vai eliminando de uma forma iterada essas estratégias dominadas e talvez, dependendo da configuração do jogo, só com isso, só com esse método, a gente já consegue chegar na melhor solução. Beleza, galera, então a gente já viu a teoria do método e agora a gente vai ver como é que ele se aplica na prática. Tá? Então eu coloquei aqui a tabelinha de um jogo na forma normal, jogador 1, jogador 2, como sempre, né? O que está acontecendo aqui? O jogador 1 ele pode escolher entre duas estratégias, né, que eu coloquei como cima e baixo, e o jogador 2 ele tem 3 estratégias disponíveis, né, ele pode escolher esquerda, centro ou direita. Né, e aí a gente queria pensar qual estratégia é dominante, qual estratégia é dominada, né, o que eu posso eliminar do meu jogo para chegar no melhor perfil de solução. Tá bom? Então, basicamente, o que a gente percebe, gente? Se a gente analisar com carinho, né, essa tabela, se a gente analisar com carinho os payoffs, a gente vai ver, por exemplo, assim, ó, vamos pensar no jogador 2 primeiro, tá? Perfil do jogador 2. Ele pode escolher esquerda, centro ou direita. Mas uma coisa é fato, não compensa o jogador 2 escolher direita. Né? Porque olha só, gente, vamos comparar, por exemplo, direita com centro. Né? Digamos que o 1 escolha acima, tá? Se o 1 escolher a de estratégia acima, aí vai dar 2-0 para o centro. Vocês estão vendo? E se o jogador 1 escolher baixo, vai dar 3-0. Quer dizer, em qualquer situação, em todas as situações possíveis, a direita não compensa. Né? E, consequentemente, o que eu tenho? Eu tenho que a direita é uma estratégia dominada do jogador 2. E se é uma estratégia dominada do jogador 2, eu posso, né, eliminar pelo meu método, né, gente, da eliminação iterada de estratégias dominadas. Tá? Então é como se eu tirasse essa estratégia do jogo, porque eu sei que para o 2 não vale a pena, e mais importante, o 1 sabe que para o 2 não vale a pena. Vocês estão me entendendo? Por isso eu posso eliminar a direita. Tá? Agora vamos pensar entre centro e esquerda. Né? Centro e esquerda, a princípio, não dá para fazer nada, gente, porque olha só, aqui na primeira situação o centro ganha, e na segunda situação a esquerda ganha. Vocês estão me entendendo? Então eu não tenho entre elas uma estratégia dominada e uma estratégia dominante. Mas aí eu posso pensar o seguinte, vamos pensar do ponto de vista do 1.
né? O que está acontecendo? Ponto de vista do 1, a direita já caiu fora do jogo, né, gente? E agora eu tenho cima e eu tenho baixo. O que vale mais a pena para o 1? Me ajuda, gente. Bom, se o jogador 2 escolher esquerda, vale mais a pena cima, 5-4. Se o jogador 2 escolher centro, vale mais a pena cima, 4-3. Né? Quer dizer, o jogador 1, o que ele vai pensar? Ele vai pensar, bom, direita está fora do jogo. Né? Pelo que sobrou, vale mais a pena eu escolher cima. Ou seja, baixo é uma estratégia dominada. Agora é uma estratégia dominada. Né? E se é uma estratégia dominada, o que eu posso fazer? Eu posso eliminar do meu jogo. Né? Eu já sei que, considerando o que sobrou, o jogador 1 não vai escolher baixo. Né, gente? E daí está quase lá, né? Quase lá, porque a gente está entre duas possibilidades aqui, mas agora assim, ó, a gente já fixou, a gente já sabe que o 1 vai escolher cima e a gente quer ver o que o 2 vai escolher. Bom, o que vale mais a pena? Né? Vale mais a pena para ele esquerda ou vale mais a pena centro? Né? Aqui ele ganha -1 e aqui ele ganha 2. Então, com certeza, para o jogador 2, vale mais a pena centro. E aí, gente, a gente achou o perfil, né? Esse é o perfil, né, que provavelmente vai ser escolhido se os jogadores forem racionais. Tá? Ou seja, o primeiro vai escolher cima e o segundo vai escolher centro. E nesse caso, essa é a solução do jogo, tá, gente? A solução do jogo é o perfil cima-centro. Bom, e aí alguém podia argumentar dizendo assim, ó, professor, não faz sentido esse 4-2, porque tem um perfil aqui que é melhor, né? Tem o 4-4 aqui, e 4-4 é melhor que 4-2. Né? Tudo bem, gente, eu concordo com vocês, 4-4 é melhor do que 4-2. Só que assim, ó, o que a gente tem que pensar? Primeiro, eles não estão se comunicando. Né? O 1 não sabe o que o 2 escolheu, o 2 não sabe o que o 1 escolheu, e cada um tem que pensar assim, ó, no que o outro escolheria. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, mesmo que tivesse comunicação, tá? Mesmo que o 1 pudesse combinar alguma coisa com o 2, fica complicado a gente sustentar esse 4-4. Né? Porque vocês imaginam a situação, tá? Imagina a situação, o 2 chega para o 1 e fala o seguinte, ó, vamos combinar, vamos escolher aqui o 4-4, então tu pode ficar tranquilo que eu vou escolher a esquerda. Tá? Cara, se o 2 fala isso, né, lembra que o jogador ele não é bonzinho, o jogador é racional, ele quer maximizar o seu lucro. Né? Então o que vai acontecer? Se o 2 fala para o 1 que vai escolher a esquerda, né, o 1 não vai escolher baixo. Né? Para o 1 vale muito mais a pena escolher cima. Então, por mais que seja melhor, assim, socialmente falando, cara, esse perfil 4-4 aqui não vai rolar. Né? Considerando assim a interação estratégica que está acontecendo, a solução do jogo é mesmo esse perfil aqui cima para o jogador 1 e centro para o jogador 2. Bom, queridos, e finalmente a gente vai voltar para aquele primeiro exemplo clássico, para o dilema do prisioneiro, e vamos pensar um pouquinho, vamos analisar um pouquinho qual é a melhor solução para o 1 e para o 2. Tá bom? Então vou colocar aquela tabelinha famosa da forma normal aqui. Né? O jogador 1, só relembrando rapidamente, o jogador 1 pode confessar e negar, o jogador 2 pode confessar e negar, né? E aqui tem as consequências para cada uma das ações. Tá bom, gente? E agora o que eu vou fazer é o seguinte, hein? Eu vou deixar com vocês, né, qual é a sua... Por exemplo, se tu fosse o 1, tá? O que tu faria? Tu confessaria? Tu negaria? Tenta encontrar a melhor solução para esse jogo, né? Vou dar um tempinho, tá? Vou colocar até um cronômetro aí na tela para vocês pensarem qual é a melhor solução do dilema do prisioneiro.
Então, olha só, gente, pensando racionalmente, né, o que a gente pode afirmar aqui sobre o jogo, né? Primeiro, negar é uma estratégia dominada, né? Vocês devem ter percebido isso, né, gente? Porque assim, ó, digamos, vamos lá, passo a passo, digamos que o outro confessa, vamos pensar do ponto de vista do 2, tá bom? Digamos que o outro confesse, né? Se o outro confessar, bom, negando eu vou pegar 10 anos, estou ferrado, e confessando eu vou pegar 5. Então vale mais a pena para mim confessar, eu vou pegar uma pena menor. Né? Por outro lado, se o outro negar, né, negando também eu vou pegar 1 ano e confessando eu me livro, eu vou pegar 0. Tá? Então, em qualquer situação possível, gente, em qualquer situação, não importa o que o outro faça, para mim vale mais a pena o quê? Vale mais a pena confessar. Entendeu? Então, o que eu posso fazer? Ó, como negar é uma estratégia dominada, eu posso tirar, eliminar ela do jogo, né? Aquele método de eliminação iterada de estratégias dominadas, e isso vale tanto para o 1 como para o 2, né, gente? Porque o jogo é simétrico, tá? Então, eu posso tirar também essa estratégia do jogo, e aí sobra apenas um perfil que é confessar, confessar. Essa é a solução do dilema do prisioneiro, né, esse perfil que cada um vai pegar 5 anos de pena. Aí a mesma coisa, né, gente? Mesma discussão que a gente fez no jogo passado. Né? Alguém podia argumentar, mas menos 1 é muito melhor. Né? Cada um pegar 1 ano de pena é muito melhor. Concordo, é muito melhor. Só que assim, gente, vai confiar. Né? Tu sabe que o outro cara, né? Claro, ponto de vista de teoria dos jogos, não é teu amigo, tá? O outro cara ele quer também ter a melhor consequência para ele. Então, se eu negar, né, o que ele vai fazer? Ele não vai negar também, ele vai confessar, porque daí ele vai sair livre. Né? Então, de fato, esse perfil aqui, ele, se tu parar para pensar assim nas melhores opções de cada um, ele não se justifica. Né? O perfil solução do jogo é mesmo o confessar, confessar pela eliminação das estratégias dominadas. Então beleza, galera, resolvido aí o dilema do prisioneiro, só que o nosso problema é o seguinte, é que tem muitos jogos que não têm estratégia dominante e estratégia dominada. Tá? E daí a gente não poderia aplicar esse método para resolver. Tá? Então a gente precisa de uma outra noção, a gente precisa de um outro conceito, né, para resolver outros tipos de jogos, e esse conceito é muito útil, espetacular, é o equilíbrio de Nash, que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Tá? Então essa ideia, gente, de equilíbrio de Nash, ela foi proposta por esse senhor aqui, o John Nash, década de 50, né? Inclusive tem um filme muito legal, tá, gente, maravilhoso assim sobre a vida dele, sobre os problemas que ele tinha e tal, e sobre a matemática que ele desenvolveu, que é Uma Mente Brilhante, né? Eu vou colocar aqui, ó, a capinha do filme, vocês já devem ter visto, né? Mas quem de repente não viu ainda, fica a dica, gente. Assistam Uma Mente Brilhante. E o que o Nash propôs? O Nash propôs uma situação para resolver alguns tipos de jogos, tá? E é uma situação de equilíbrio. Tá? No seguinte sentido, deixa eu colocar a definição matemática aqui do que é o equilíbrio de Nash, e daí a gente discute depois, né, o que isso representa. Tá? Mas olha só, vamos lá. Eu tenho um perfil de estratégias puras, tá? O S chapéu. Né? Vou pegar uma estratégia do 1, uma estratégia do 2, uma estratégia do N, do jogador N, e esse perfil ele vai ser um equilíbrio de Nash quando acontece a seguinte situação. Olha só, vamos com calma para entender bem o que está acontecendo. Tá? O perfil vai ser um equilíbrio de Nash quando para todo jogador I, a recompensa, o payoff que ele vai ter com esse perfil é maior ou igual do que o payoff que ele vai ter trocando a sua estratégia. Tá? Então, olha só, gente, qual é a única troca que eu estou fazendo aqui do lado esquerdo para o lado direito? Tá? Eu estou tirando a SI chapéu e estou colocando uma outra estratégia SI. E estou mantendo as outras, entendeu? O jogador 1 está escolhendo a mesma, S1 chapéu, o 2 está escolhendo S2 chapéu, quer dizer, eu estou fixando a escolha dos outros e estou trocando apenas a escolha do I. E daí eu estou percebendo o seguinte, que não compensa trocar. Porque a recompensa que ele vai ter jogando, escolhendo a estratégia chapéu é maior ou igual
que a recompensa que ele vai ter jogando uma outra estratégia qualquer, desde que eu fixe a estratégia dos outros. Vocês estão me entendendo? E isso vale para todo jogador. Quando isso vale para todo jogador, a gente tem uma situação que a gente chama de equilíbrio de Nash. Tá? Em outras palavras, falando de um jeito mais simples, né? O que está acontecendo, gente? A partir do momento que eu acredito, tá, que os outros jogadores vão escolher as estratégias aqui do perfil chapéu, né? S1 chapéu, S2 chapéu, S3 chapéu, SN chapéu, nenhum jogador tem interesse, tem um benefício em modificar a sua estratégia. Tá? Se ele acredita que esse vai ser o perfil que todo mundo vai jogar, então para ele é melhor continuar nesse perfil, é melhor continuar com a sua estratégia chapéu, né? Então é o que está escrito aqui, o jogador I não tem benefício se ele modificar a sua estratégia. Bom, a gente já vai ver em exemplos aí como é que a gente pode fazer para encontrar o equilíbrio de Nash, mas uma coisa bem interessante que a gente tem aqui, gente, é o seguinte, existe um teorema, né, provado pelo próprio Nash que garante a existência do equilíbrio. Tá? Em jogadores finitos, com estratégias finitas, existe o equilíbrio de Nash, ou seja, esse é um método de solução mais geral que aquele outro que a gente viu, de estratégias dominantes e dominadas. Tá? A partir do momento que sempre existe um equilíbrio de Nash, eu posso aí pensar matematicamente como é que eu vou fazer para encontrar, e a gente vai discutir também daqui a pouquinho por que faz sentido o equilíbrio de Nash ser a solução do meu jogo. Bom, galera, a partir de agora, então, vamos ver na prática como é que a gente encontra esse ponto de equilíbrio, né? Lembrando que o equilíbrio de Nash é aquela situação que nenhum jogador tem interesse em sair dali, entendeu? A partir do momento que ele acredita que os outros jogadores vão escolher aquilo, a melhor decisão, a melhor resposta para ele é também aquela estratégia daquele perfil. Tá? Mas vamos ver isso acontecendo na prática, que eu tenho certeza que vai ficar muito mais claro para vocês. Bom, gente, então olha só. Técnica para encontrar o equilíbrio de Nash. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai identificar qual é a melhor resposta de cada jogador em cada caso. Tá? Um exemplo prático, legal aqui para a gente pensar é o seguinte. Tá? Tem o jogador 1, joguinho bem tranquilo. Jogador 1 ele tem as estratégias A, B e C. Né? Aqui está o jogador 1. E o jogador 2 tem as estratégias D e E. Né? E aqui eu coloquei os payoffs, aí, as possíveis recompensas. Tá? Tu pode checar, gente, tu pode dar uma olhadinha com carinho, mas a princípio não tem estratégia dominante, não tem estratégia dominada, quer dizer, não vai dar para a gente resolver por aquele outro método, né? Por isso que a gente precisa de alguma coisa a mais, e essa alguma coisa a mais é o equilíbrio de Nash. Tá? Então vamos lá, vamos identificar a melhor resposta de cada jogador. Pensar primeiro no jogador 1, né? No caso do jogador 1, gente, se o jogador 2 escolhe D, tá? Se o jogador 2 escolhe a estratégia D, qual que é a melhor resposta do 1? Melhor resposta do 1, bom, ele pode ganhar 5, 1 ou 3, né? Então a melhor resposta do 1 é A. Aí ele vai escolher essa, ganhar 5. Tá? E se o jogador 2 escolhe E, a melhor resposta do 1 é escolher B. Tá bom? Estou marcando aqui as melhores respostas, né? Agora vamos ver do ponto de vista do 2. Tá? Digamos que o jogador 1 escolhe A. Se o jogador 1 escolhe A, a melhor resposta do 2 é a E. Se o jogador 1 escolhe B, a melhor resposta é a E. E se o jogador 2 escolhe, se o jogador 1 escolhe C, a melhor resposta é a D. Né? Realmente não tem nada dominado aqui, né, gente? Porque em alguns casos vale mais a pena D, em alguns casos vale mais a pena E, enfim. Então vamos lá. Tá, o que aconteceu agora? O que aconteceu agora é que tu pode observar que tem um perfilzinho aqui, que aconteceu uma coisa muito especial, e esse perfil ele tem as melhores respostas em todos os casos, né? O 4-2 aqui. Tá? Então o que vai acontecer? A gente acabou de encontrar quem é o nosso amigo equilíbrio de Nash. Tá? E esse equilíbrio de Nash ele pode ser apontado como a solução desse jogo. Olha só, gente, de novo, né? Se o jogador 1
Vamos pensar naquela definição que a gente acabou de falar, né? Se o jogador 1 acredita que o jogador 2 vai escolher E, então para o jogador 1 realmente vale mais a pena o B. Né? E se o jogador 2 acredita que o 1 vai jogar B, para o jogador 2 vale mais a pena o E. Né? Então nenhum deles tem um incentivo de mudar a sua decisão, entendeu? E como nenhum deles tem um incentivo de mudar a sua decisão, esse perfil aqui pode ser considerado o equilíbrio de Nash desse jogo. Tá? Agora, o que eu queria discutir com vocês é o seguinte, talvez não ficou muito claro por que faz sentido a gente pensar que essa é a solução. Entendeu? Então deixa eu tentar dar um exemplo aqui, porque talvez alguém pudesse dizer, não, professor, eu acho, na minha opinião, a melhor solução é o outro perfil. Tá? Na minha opinião, a melhor solução é esse perfil aqui, ó, o perfil CD. Mas daí não rola, né, gente? Porque assim, ó, pensa no seguinte, tá? Pensa que o 1 vai escolher a C e o 2 vai escolher a D. Tá? Mas essa escolha não faz sentido. Porque, de novo, se o jogador 1 pensa que o 2 vai escolher a D, para ele vale muito mais a pena a A. Né? Entendeu? Então esse aqui não justifica. Porque se o jogador, de novo, se o jogador 1 acredita que o jogador 2 vai escolher D, para ele vale muito mais a pena esse perfil aqui de cima. Então a gente viria para esse perfil aqui de cima. Entendeu? Aí, então eu vou escolher como solução esse perfil de cima. Só que não rola, né, querido? Porque se tu escolher o perfil de cima, olha só, a partir do momento que o 2 acha que o 1 vai escolher A, para o 2 vale muito mais a pena escolher a E. Né? Quer dizer, a gente viria para esse aqui. Entendeu? Só que daí esse aqui também não vai dar certo, né? Porque se o jogador 2 escolhe E, para o 1 vale muito mais a pena escolher a B. Entendeu? E daí a gente vem para o equilíbrio de Nash. Então ele é equilíbrio nesse sentido, entendeu? Que se eu começar analisando um outro perfil e pensando nas escolhas dos jogadores, pensando na interação estratégica que está acontecendo, né, de certa forma eu vou andando pelos outros perfis até chegar no equilíbrio de Nash. Ele é um ponto de equilíbrio nesse sentido. E se tu parar para pensar como ponto de equilíbrio mesmo, faz muito sentido pensar no equilíbrio de Nash como solução do meu jogo. Show de bola, galera! Então a gente já está com uma base teórica boa, né? E a partir de agora vamos ver aí uns outros exemplos aí para a gente consolidar o que a gente viu, tá? Então tem um outro exemplo clássico aí que chama a Batalha dos Sexos, né? Eu vou contar a historinha para vocês, né? Vocês estão vendo um casal aqui que está indeciso, o que eles vão escolher, né? Basicamente a Batalha dos Sexos é o seguinte, olha só, casal em início de namoro, né? Isso é um detalhe muito importante, daqui a pouco eu vou explicar por quê, vai assistir a um filme no cinema. Né? Só que assim, eles esqueceram de combinar entre eles, entendeu? Cada um vai sair do trabalho, vai lá direto para o cinema, vai comprar o ingresso e eles não combinaram entre eles o que eles vão ver. Só que assim, ó, preferências, né? Preferências e cada um sabe da preferência do outro, ok? Então, primeiro, a Ana quer ver um filme de ação, né? Já o Caio não. O Caio prefere um drama baseado em fatos reais, aquela história triste, entendeu? Só que o casal, né, ambos querem assistir o filme juntos, afinal de contas é início de namoro, né, e ninguém vai sair ganhando se, né, cada um comprar o ingresso para um filme diferente. Tá bom? Então essa é a situação. Eles não conversaram entre si, né, esqueceram aí de, né, o telefone está sem bateria, não tem como ligar um para o outro, né, cada um vai sair do trabalho, vai direto comprar o ingresso do filme e o Caio sabe que a Ana prefere ação, e a Ana sabe que o Caio prefere um drama, baseado em fatos reais. Bom, galera, esse é um jogo na forma normal também, né? Porque ninguém sabe a escolha do outro. E eu vou colocar aquela tabelinha que representa aí as estratégias e representa os payoffs, tá bom? Então a tabela da nossa Batalha dos Sexos basicamente é essa. Ó. Vamos imaginar, por exemplo, que o jogador 1 seja a Ana, né? Vou colocar aqui um A de Ana. E vamos imaginar que o jogador 2 seja o Caio e a coisa está feita aqui, né? Porque olha só, se os dois escolherem ação, tá? A Ana vai ficar muito feliz, que ela prefere o filme de ação,
né? E o Caio vai ficar um pouco feliz, assim, porque pelo menos ele está junto com a namorada, né? Então o payoff dele vai ser 1 aqui, tá? Se a Ana escolher ação e o Caio drama, os dois ficam tristes, né? Porque vão escolher ver filmes diferentes, início de namoro, isso não é uma boa ideia. Né? Mesma coisa drama e ação, né? Não vai ser legal. E se os dois escolherem drama, o Caio vai ficar muito feliz e a Ana vai ficar um pouquinho feliz. Tá bom? Aí o que eu queria analisar com vocês agora é qual é a solução desse jogo. Né? Pensando em termos de estratégia dominante e dominada, não tem, tá? A gente pode conferir, mas pensando em termos de equilíbrio de Nash, onde que vai estar o equilíbrio de Nash da Batalha dos Sexos? Tá? Então a gente já viu, né, gente? Até quem quiser pode pausar o vídeo para tentar fazer por conta, tá? Mas a gente já viu que para encontrar o equilíbrio de Nash, a gente tem que verificar qual é a melhor resposta de cada um deles em cada situação. Tá? Então vamos lá, vamos começar aqui pela Ana, né? Começar pela Ana. Digamos que o Caio escolha ação. Se o Caio escolher ação, para a Ana, com certeza é melhor escolher ação. Né? E se o Caio escolher drama, para a Ana vale mais a pena escolher drama também. Tá bom? Agora vamos pensar do ponto de vista do Caio. Né? Se a Ana escolher ação, para o Caio vale mais a pena escolher ação também. E se a Ana escolher drama, para o Caio vale mais a pena, né? 0 ou 2, vale mais a pena, claro, escolher drama também. E aí tu começa a perceber uma coisa muito legal, cara, que aqui eu tenho 2 equilíbrios de Nash. Tá? O perfil ação-ação é uma solução desse jogo e o perfil drama-drama também é uma solução desse jogo. Tá? Então esse exemplo da Batalha dos Sexos é até legal para a gente perceber que o equilíbrio de Nash não é único. Né? Eu tenho situações, tenho jogos em que eu tenho mais de um equilíbrio de Nash. Bom, galera, e um último detalhe aqui da Batalha dos Sexos é que nesse jogo, sim, a comunicação ela é importante. A comunicação ela faz diferença. Né? Porque vocês imaginam, por exemplo, né? Se eles tivessem um telefone ali, liga para o outro, tal, aí o Caio fala, e daí, Ana, o que nós vamos fazer? Aí a Ana só fala uma palavra, ação. Né? O Caio já sabe que não vai ter opção, né? Se ele quer ser um pouquinho feliz, pelo menos, ele vai ter que escolher ação também. Entendeu? Diferente, galera, do dilema do prisioneiro. Porque no dilema do prisioneiro, tu sempre fica com o pé atrás. Né? Se ele falar, lembra que tinha aquela opção no dilema do prisioneiro de cada um ganhar 1 ano de pena, né? Mas aí o teu amigo fala, ó, pode ficar tranquilo que eu vou negar. Tá? Nega também que eu vou negar, mas tu sempre fica com aquele pezinho atrás, né? Tudo bem, mas se eu negar, ele vai confessar e ele vai sair com 0, entendeu? Então, dilema do prisioneiro, de fato, é um jogo que está tendo competição. Batalha dos Sexos não, gente. É um jogo que, de certa forma, é cooperativo, porque assim, ó, a melhor solução para um também é a melhor solução para o outro, entendeu? E nesse tipo de jogo, a comunicação faz a diferença, né? Então fica a dica, galera. Casais aí, início de namoro, conversem, né? Comuniquem, se ligam para o outro, que daí com certeza vocês vão encontrar a melhor solução para situações de filme no cinema e de programas juntos e assim por diante. Bom, galera, e para fechar com chave de ouro aí a nossa palestra, né? Eu sei que eu já estou passando um pouquinho do tempo, mas espero que vocês estejam gostando aí da discussão das ideias. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo Pedra, Papel, Tesoura, né? Super famoso, que é um jogo também de forma normal, tá? Porque as ações são simultâneas, né? Tu tem que escolher ao mesmo tempo que o teu adversário, tá? E esse jogo, gente, ele tem uma característica que ele é chamado jogo de soma zero, né? Por quê? Porque sempre no Pedra, Papel, Tesoura que alguém ganha, alguém vai perder. Tá? Então, tipo os payoffs, né? Aquela recompensa, um vai ganhar mais 1, por exemplo, o outro vai ganhar menos 1. Tá bom? E pode acontecer também que o jogo termine em empate, né? Aí vai ficar 0 para cada um. Tá? Então, em qualquer solução, em qualquer situação, a soma final dos payoffs vai ser 0. Eu vou colocar a tabelinha clássica aqui para vocês me ajudarem a preencher. Tá? Então, o que está acontecendo aqui, gente? O jogador 1 ele pode escolher pedra, papel ou tesoura e o jogador 2 também pode escolher pedra, papel ou tesoura. Tá? E daí vamos colocar na tabelinha quais são as consequências, né? Então, olha só, se os dois escolherem pedra, vai empatar, né? Vamos colocar 0, 0.
Se os dois escolhem papel, vai empatar. Se os dois escolhem tesoura, vai empatar também. Tá bom? Agora vamos lá, muito cuidado nessa hora, né? Eu sei que a pedra ganha da tesoura, tá? Então, se o 1 coloca a pedra e o 2 coloca a tesoura, vai ficar 1 menos 1, né? Ou seja, o 1 vai ganhar, o 2 vai perder, tá bom? Papel ganha da pedra, né? Então, aqui eu vou ter 1 e menos 1, e a tesoura ganha do papel. Então, aqui eu vou ter 1 e menos 1. Jogo de soma zero, né? Sempre que um ganha, o outro perde. Como é que vai ficar aqui? Finalizando, a pedra perde do papel, então vai ser menos 1 e 1. Jogador 2 vai ganhar. O papel perde da tesoura, então eu vou ter menos 1 e 1. E finalmente a tesoura perde da pedra, então eu vou ter também menos 1 e 1. Tá bom, gente. O que eu queria ver com vocês agora? Eu queria discutir com vocês a melhor solução desse caso, né? Porque olha só, a gente viu eliminação de estratégias dominadas, né? Mas tu pode ver rapidamente que aqui não tem estratégia dominada e dominante, né? Porque para cada opção do outro jogador eu tenho uma melhor escolha diferente, tá? Então não vai ter dominada. E vamos tentar ver por aquele nosso método rapidamente o equilíbrio de Nash. Né? Que equilíbrio de Nash eu garanti para vocês que tem um teorema que garante a existência, né? Então vamos ver a melhor escolha em cada caso. Por exemplo, se o jogador 1 escolhe pedra, né? Eu, jogador 2, quero ganhar, vou escolher papel. Se o jogador 1 escolhe papel, eu, jogador 2, vou escolher tesoura, né? E se o jogador 1 escolhe tesoura, eu, jogador 2, vou escolher pedra. Maravilha. Agora vamos ver as melhores escolhas do nosso amigo jogador 1. Se o jogador 2 escolhe pedra, ele vai escolher papel. Papel ele vai escolher tesoura e tesoura ele vai escolher pedra. Quer dizer, olhando para as melhores escolhas, dá assim um medinho, assim, porque parece que não tem equilíbrio de Nash, né? Não tem nenhum perfil que coincidiu aqui, vocês estão me entendendo? E aí vem a pergunta, né, gente? Vem a pergunta que não quer calar, né? Onde é que está o equilíbrio de Nash nesse jogo? Onde é que está o equilíbrio de Nash nesse caso? E a gente fica com muita vontade de falar que não tem, né? Que observando os perfis não tem equilíbrio de Nash. E só que isso, de certa forma, contraria aquele teorema que eu falei para vocês de existência, né, gente? O Nash provou, década de 50, um teorema que garante a existência, entendeu? Então, como é que fica isso? Parece que o teorema está errado, né? Mas não, gente, é que, na verdade, tem uma distinção muito importante, assim, que eu não vou ter tempo para ficar falando muito em detalhes, tá? Mas em estratégia pura e estratégia mista. Né? O que está acontecendo aqui, gente? Aqui a gente está pensando, no caso, estratégia pura. Tá? Deixa eu tentar me explicar melhor aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá? A gente está pensando em estratégias puras, quer dizer, o 1 sempre escolher a pedra, sempre escolher papel, sempre escolher tesoura. Mesma coisa o 2. E realmente, em estratégia pura, não tem um equilíbrio de Nash. E até assim, né, gente? Se a gente parar para pensar, em jogos de soma zero, não vale muito a pena tu escolher uma estratégia pura. Principalmente se tu vai jogar o jogo várias vezes. Né? Porque daí tu vai ficar marcado, né? Todo mundo sabe que aquele é o cara que sempre põe pedra, né? Ou que sempre põe papel. Entendeu? Nesses jogos de soma zero, vale muito mais a pena tu escolher uma estratégia mista. O que é estratégia mista? Estratégia mista é quando tu escolhe uma probabilidade de colocar cada um deles. Né? Uma probabilidade de colocar pedra, probabilidade de colocar papel e tesoura. Tá? E daí, basicamente, gente, o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Em estratégia pura, realmente não tem equilíbrio de Nash. Mas se a gente pensar nas mistas, né, nessa probabilidade de escolher cada um deles, vai ter, como a gente vai ver daqui a pouquinho, o equilíbrio de Nash. Bom, galera, então só falando um pouquinho mais sobre o assunto, como eu disse, né, em jogo de soma zero não compensa tu escolher sempre a mesma estratégia pura. Né? Eu até achei uma figurinha bem legal, bem engraçada. Né? Imagina, por exemplo, um pedra, papel, tesoura entre esses dois jogadores aqui, tá? Né? Vocês conhecem, né?
famosos dos filmes, né? Esse aqui sempre coloca pedra, tá? Não importa o que vai acontecer, ele vai botar sempre pedra, e esse aqui, o Edward, vai colocar sempre tesoura, né? Então não tem jeito, cara, o pedra vai ganhar sempre, né? Então não é, apesar das mãos dele ser de tesoura, não é uma boa ideia para o Edward, né, usar estratégia pura no pedra, papel, tesoura. Tá? O que vale mais a pena, como eu falei, é a questão da estratégia mista. Então vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho mais sobre elas, né? Basicamente, olha só, então estratégia mista é uma distribuição de probabilidade sobre as possíveis estratégias, né? Por exemplo, gente, no pedra, papel, tesoura, uma possível estratégia mista é a seguinte, ó, eu vou escolher 50% das vezes pedra, 50% papel e nunca vou escolher tesoura. Tá? Essa é uma estratégia possível, tá bom? Só que o que eu afirmo para vocês, gente? Eu afirmo para vocês que se os dois adotarem essa estratégia, né? Por exemplo, o jogador 1 adota essa, tá? Nunca ele vai escolher tesoura. E o jogador 2 também adota essa. Não seria um equilíbrio de Nash. Tá? Por quê, gente? Porque olha só, equilíbrio de Nash, vamos lembrar, é aquela situação que nenhum jogador tem intenção de desviar, né? Nenhum jogador ganha se ele sair da estratégia, tá? Então, digamos que os dois estão adotando isso, 50% pedra, 50% papel. Aí o jogador 2 podia pensar o seguinte, não, mas espera aí, vamos pensar, se o jogador 1 está fazendo isso, para mim vale mais a pena sempre colocar papel. Né? Porque daí o que acontece? Aí ele ganha, né? De vez em quando ele ganha, quando o cara coloca pedra, e de vez em quando ele empata, mas ele não perde nunca, porque o 1 nunca vai botar tesoura. Entendeu? Então o jogador 2, ele tem um benefício se ele sai dessa estratégia. Quer dizer, essa mesma estratégia para os dois, ela não funciona como equilíbrio de Nash. Bom, mas enfim, gente, só entregando o jogo para vocês então, né? Qual que seria o equilíbrio de Nash nesse caso? Né? Vamos colocar a nossa tabelinha aqui, tá? De fato, gente, se o jogador 1 escolher 1/3 para pedra, 1/3 para papel e 1/3 para tesoura, ele deixa o 2 completamente na dúvida, né? Pô, o que vai acontecer? O que esse cara vai escolher? Né? E de fato ele não tem nada melhor do que escolher também 1/3 para pedra, 1/3 para papel e 1/3 para tesoura. Né? Quer dizer, no final das contas, gente, o equilíbrio de Nash está salvo, existe equilíbrio de Nash nesse caso, e seria aquele perfil que os dois escolhem estratégia mista. Tá? Tanto o jogador 1 como o jogador 2 colocam 1/3 na pedra, 1/3 no papel e 1/3 na tesoura. Tá? Então, de fato, está salvo. Né? O teorema de Nash realmente vale também nesse caso, só que ele não se aplica para a estratégia pura, ele se aplica para a estratégia mista. E, enfim, gente, cada jogo é um jogo, né? Encontrar o equilíbrio de Nash em estratégias mistas nem sempre é fácil, né? Vai ter jogos aí que tu vai ter que fazer algumas continhas para chegar lá, tá? Para chegar no resultado final, mas isso é tema aí talvez para uma palestra futura, né? E também eu queria deixar algumas recomendações aí de leitura para vocês no final. Bom, galera, para quem gostou então do assunto, para quem gostou dos exemplos aí, dos métodos de solução, né, e quer aprender um pouquinho mais sobre teoria dos jogos, eu recomendo para vocês 3 referências. Né? Primeiro tem esse texto para quem está começando, muito legal, gente, uma introdução à teoria dos jogos, né, que na verdade é um mini curso que foi apresentado aí numa Bienal da SBM, tá? Material que tu encontra fácil na internet e que vai te dar uma ótima base para começar a estudar a teoria dos jogos. Né? E depois 2 livros, tá, gente? Esse livro aqui, esse segundo, é fantástico, Game Theory Alive, né, de Carlini Pérez. É muito completo, gente, muitos exemplos, uma discussão muito boa. E também o Prisner tem ótimas aí aplicações em várias áreas diferentes. Bom, galera, então é isso. Queria agradecer novamente aí ao pessoal do PET pela oportunidade. Né? Da minha parte é sempre muito legal, muito divertido falar de um assunto que eu sou apaixonado, que é a teoria dos jogos, e espero aí que vocês tenham gostado, né? Muito obrigado pela atenção, galera, continuem acompanhando as outras palestras do PET, do ciclo de palestras, tá bom, gente? Grande abraço, tudo de bom para vocês, valeu!